chegassem. 22. Depois, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Elisama, filho de Amiúde. 23. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. 24. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gideoni. 25. Então, partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo as suas turmas, e, sobre o seu exército, estava Ezer, filho de Amizadai. 26. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. 27. E, sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. 28. Nesta ordem, puseram-se em marcha os filhos de Israel, segundo os seus exércitos. 29. Disse Moisés ao Babi, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. 30. Porém ele respondeu: não irei, antes, irei à minha terra e à minha parentela. 31. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. 32. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. 33. Partiram, pois, do monte do Senhor caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. 35. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. 36. E, quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Números 11, 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. 2. Então, o povo clamou a Moisés, e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? 5. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência, semelhante à de bidélio. 8. Espalhava-se o povo, e o colhia, em moinhos o moía ou em grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. 9. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. 10. Então, Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. 11. Disse Moisés ao Senhor: porque fizeste mal a teu servo, e porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. 12. Concebiam, porventura, todo este povo. Dei-o à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais. 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. 14. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. 17. Então, descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, o porém sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos
dará carne a comer. E eu os dei no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20. 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? 21. Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhes-ei carne, e a comerão no mês inteiro. 22. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem. Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia encurtada a mão do Senhor. Agora mesmo, verá se cumprirá ou não a minha palavra. 24. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. 25. Então, o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas, depois, nunca mais. 26. Porém, no arraial, ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, e o outro, Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. 27. Então, correu um moço, e o anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. 28. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. 29. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. 30. Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. 31. Então, soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. 32. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia e recolheu as codornizes, o que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. 35. De Quibrote-Ataavá partiu o povo para Zerot e ali ficou. Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. 2. E disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 4. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão, e a Miriam, vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. 5. Então, o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois, chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. 6. Então, disse, ouvi, agora, as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. 10. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. 11. Então, disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. 12. Ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. 14. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e,
depois, recolhida. 15. Assim, Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. 16. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Números 13, 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, e eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. 3. Enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. 4. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. 5. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Uri. 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. 7. Da tribo de Issacar, Gigeel, filho de José. 8. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun. 9. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu.